Olá, gente. Passando aqui numa tentativa, né, de silêncio para poder corrigir as atividades com vocês. Vou corrigir as atividades de sala nessa aula e vocês me mandem as dúvidas do que vocês têm das propostas, tá bom? A gente vai tentar funcionar dessa maneira. Eu acho que vai ser até algo bom porque dá para adiantar as coisas para alguns alunos, né? Os que não conseguem ou assistir aula. Enfim, vamos lá. Correção de atividades, módulo 4 da Química 4, propriedades coligativas. Um conteúdo muito bom, né, gente? Bem facinho, mas vamos brincar com ele. Estou fazendo dessa forma, desse formato, colocar a questão e vamos resolvendo, tá bom? Então, a primeira questão diz o seguinte: a purificação da água por meio do processo de osmose é citada em 1624 na obra Atlântida, de Francis Bacon, né? A dessalinização de uma solução de sulfato de alumínio, pelo processo anteriormente citado, ocorre utilizando-se uma membrana semipermeável. Pessoal, aqui a gente já vai encontrar algo muito importante, quando ele está falando aqui do sulfato de alumínio. E é importante nós sabermos, né, montar esse composto. Quem é o sulfato de alumínio? Porque aqui só tem a nomenclatura. Então, você tem que saber quem é Cat e quem é Anne. E aí, continuando. Considerando a concentração em quantidade de matéria da solução 0,4 mol por litro. Quem é que é 0,4 mol por litro, gente? Encontramos aí um dado, né? Nosso primeiro dado. Que é, aliás, o segundo, que o primeiro já foi a questão do sulfato de alumínio. Aqui nós vamos encontrar 0,4 mol por litro, que é referente à minha molaridade. Admitindo-se que o sal totalmente dissociado, que é justamente o sal, sulfato de alumínio, e a temperatura de 27 graus Celsius. Olha aí, encontramos outro valorzinho, 27 graus Celsius de temperatura. O que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ele disse, a diferença de pressão osmótica que se estabelece entre os lados da membrana no equilíbrio medidas em atmosferas é. O que é que nós podemos resolver aqui? Nós vamos colocar o quê? Aquela formulazinha da pressão osmótica, porque é o que ele quer. Só que antes de nós falarmos de pressão osmótica, nós temos que falar do fator de correção de Van Hoff, né? Porque aqui nós não estamos trabalhando com um composto molecular. Nós estamos trabalhando com um composto iônico. E a gente sabe que tem que analisar a dissociação que está acontecendo, né? A quantidade de matéria que tem no início, a quantidade que tem no final. Porque a gente sabe que quando acontece essa dissociação, você vai ter íons livres. E a concentração final pode ser diferente da concentração inicial, justamente pela quantidade de partículas que agora você vai ter envolvido naquele produto. E aí a gente vai montar o primeiro passo, que é montar a nossa equação, né? Eu tenho quem? O sulfato de alumínio produzindo quem? 2 mols do nosso íon, do nosso cátion L3+, e 3 mols do sulfato. Cefra, de onde foi que surgiu isso? Ele deu o nome do sulfato de alumínio. Você tem que montar. Lembra das regrinhas que a gente trabalhava? A regrinha do abraço? A carga do alumínio é quanto? Mais 3. Quanto é que é a carga do sulfato? Menos 2. Então, eu pego e cruzo as regras. O que é do sulfato se torna do alumínio, o que é do alumínio se torna do sulfato. Então, nós trabalhamos dessa forma, fica L3+, mais 3SO4, 2-. Por que tem esse 2 na frente? Lá nos reagentes, você tem que valor? Você tem justamente o valor de 2 alumínios. Então, você não pode ter apenas um alumínio nos produtos, você também tem que ter nos reagentes, né? O que você tem nos reagentes tem que ter nos produtos, era isso. E aí, pessoal, vocês têm que lembrar da regrinha de Lavoisier, não pode sumir, né? Então, se eu tenho 2 mols de alumínio no reagente, tenho que ter 2 mols no produto. Se eu tenho 3 mols de sulfato nos reagentes, tenho que ter 3 mols de sulfato no produto, certo? Que é para ficar todo mundo balanceado aí. Próximo passo, o que é que a gente vai fazer? Aplicar aquela formulazinha, né? Que nós temos do I. O que é que a gente vai fazer, Cefra? A gente vai simplesmente dividir a quantidade de partículas finais, né? Quantidade de mols, pelo inicial. E aí, quem é esse final, Cefra? O 2 mol do alumínio com o 3 mols do sulfato, certo? E aí, o que é que a gente faz aqui, pessoal? A gente coloca a formulazinha I, que o fator de Van Hoff é representado pela letra I. Vocês viram isso com certeza no passado com o professor de vocês, de Química 2. É igual a 5. 5 de onde? A soma tanto do alumínio, ó. Soma tanto do alumínio quanto do sulfato. Dividido por 1.
Esse 1 vem de onde? Do 1 mol dos reagentes. Então, 5 dividido por 1, 5. Achei um dado, que era o fator de correção de Van Hoft. Como é que a gente trabalha a pressão osmótica? Como é? Vocês lembram? O símbolo da pressão osmótica, né? Sempre que fala de pressão osmótica, nós vamos utilizar aquela formulazinha da equação geral dos gases, PV igual a nRT. Sendo que a pressão osmótica é representada pelo π, certo? Aí o que vai acontecer? É só π vezes o volume é igual o quê? Qual é a constante ideal dos gases? Vamos lá? N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante ideal dos gases, vezes T. Só é isso. Olha aí que eu coloquei pra gente. Segundo passo. Ó, π vezes V igual a nRT. Só que a gente pode dizer, vamos mudar, brincar um pouquinho com essa fórmula, o que é que pode acontecer? Dizer que π é igual ao quê? N sobre o volume vezes R vezes T. Sendo que eu posso dizer o quê? Que o número de mols vezes o volume é quem, gente? A molaridade. Bonitinho aí pra vocês. Então, eu tenho que a pressão osmótica é igual a molaridade vezes a constante ideal dos gases vezes a temperatura vezes o fator de correção de Van Hoft. Nem sei se eu pronuncio correto, né? E aí, pessoal, o que é que a gente pode fazer aqui? Só substituir, porque eu vou descobrir a pressão osmótica, mas eu já tenho a molaridade, a questão me deu, que é esse 0,4 mol por litro. Tenho também o quê? Constante ideal dos gases, 0,082, certo? A temperatura, ela nos deu em graus Celsius, que era 27 graus Celsius, porém eu tenho que fazer o quê? Transformar para Kelvin, não é verdade? Depois que eu transformo para Kelvin, como é que transforma, Séfora? Não me lembro. Pega o valor dado em Celsius, soma com 273, show de bola. Vezes o fator de correção de Van Hoft que você já achou. Então, isso vai ficar quanto? Deixa eu me mudar aqui de lugar, porque tá tomando espaço. 0,4 vezes 0,082 vezes 300, que é da temperatura, vezes 5. E isso vai nos dar um valor de 49,20 atm. Era só isso, é só aplicação de fórmula. Porém, se o aluno não sabe pegar e montar a equação, que é o primeiro passo, fica difícil, porque ele não vai conseguir descobrir quem é o fator de correção de Van Hoft. Ok. Então, vamos para a próxima. Segunda questão. Outra questão de cálculo, gente. Só que agora não falando mais sobre pressão osmótica, né? Agora nós vamos brincar um pouquinho com ebuliometria, né? Porque quando se fala na parte de temperatura de ebulição, a gente já sabe que está relacionada à ebulioscopia, esta propriedade coligativa, que ela é o quê? O aumento da temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Água ferve a 100 graus Celsius, sob pressão normal. Adicionando-se 36 gramas de um composto orgânico em 400 gramas de água sob pressão normal. Imagine a situação. Você tem lá 400 gramas de água, você botou 36 gramas de um composto orgânico dentro, né? Tá tudo sob pressão normal. A temperatura na qual iniciou a sua ebulição passou a ser 100,26 graus Celsius. Considerando o quê? Constante de ebulioscopia, né, da água, 0,52, o composto acrescentado foi. O que é que vocês vão ter que fazer, gente? Para a gente saber esse composto que foi acrescentado, nós vamos ter que descobrir a massa desse composto, a massa molar. Só que você deve se perguntar, Séfora, como é que eu vou fazer isso? Essa questão ela tem vários passos e nós vamos fazer eles bem detalhados. Primeiro de tudo, os nossos dados. Nós temos a temperatura inicial, que é 100 graus Celsius. Temos a massa 1, né, que é a massa do soluto, que é 36 gramas do composto orgânico. Temos a massa do solvente, que é 400 gramas de água. Continuando, temos quem? A temperatura final, que é 100,26 graus Celsius, né? Que é quando ele começou, depois que já tinha colocado o soluto. E a variação da temperatura ele já deu para vocês, gente. Tem noção? 0,26 graus Celsius, ele já calculou o delta para vocês. E temos, então, né? Coloquei aí o delta para vocês. E temos a constante ebulioscópica. Pronto. Qual é o primeiro passo dessa questão? Vamos trabalhar com a formulazinha da ebulioscopia que nós vimos e tem na apostila de vocês bem detalhada. Primeiro passo, olha aí. A fórmula da ebulioscopia, gente. A variação da temperatura, né? É igual ao quê? A constante ebulioscópica, que você não precisa decorar, sempre vai vir dado na questão, vezes a molaridade. Quem é molaridade, meu povo?
a gente sempre trabalha com molaridade. Mas quando chega nas propriedades coligativas, vocês vão ouvir muito esse termo de molaridade, certo? E é muito importante vocês saberem o que essa fórmula representa. O que é que nós vamos fazer aqui? Quem é os dados que eu não tenho aqui, gente? Ó, a variação da temperatura eu tenho, que eu já calculei aqui e dei para vocês. 0,26 graus Celsius. O que é isso, Cefra? Como é que é esse delta? Final menos o inicial, gente. Qual foi o final da temperatura? 100,26 graus Celsius. Que era o inicial, Cefra? 100 graus Celsius. Se eu tenho 100,26 menos 100, vai me dar um valor de quanto? De 0,26. Isso tudo igual a quem? A constante ebullioscópica, que é 0,52. E depois, isso tudo vezes a molaridade. Eu tenho molaridade? Eu vou estar descobrindo agora. Olha aí. Descobrir a molaridade. A molaridade sempre é dada em que? Em mol por quilogramas. Diferente da nossa molaridade, que é dada em mol por litro, certo? Deixa eu mudar aqui minha carinha, porque vocês vão já ter que ver ela pra cá. Segundo passo. Então, esse era o primeiro passo, encontrar a molaridade. Quando eu encontrar a molaridade, eu posso jogar na fórmula da molaridade, que é quem? Olha aí. O Nzinho, né, sobre a massa. O que é que a gente vai fazer agora? Descobrir. Eu tenho a molaridade? Tenho. Também o quê? A massa. Vou descobrir o número de mols. O que é que eu faço, Cefra? Olha aí. Coloquei para vocês, 0,5 da molaridade é igual a N1, que é o número de mols, que é quem eu estou buscando, dividido por quem? Pela massa do meu solvente que eu já tinha utilizado, 0,4 quilogramas, né? Ali estava em grama, passei para quilogramas, tá bom? E o número de mols que eu descobri é de 0,2 mols. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora, Cefra? Terceiro passo, olha aí. 36 gramas está para quanto? 0,2 mol. Cefra, não tenho noção de onde surgiu esse 36. Gente, surgiu lá da questão, é um dado que a questão me deu, que é a massa do soluto adicionado, o composto orgânico de 36 gramas que ele adicionou. E esses 36 gramas vão equivaler justamente a quem? A 0,2 mols. Quantas gramas eu vou ter em 1 mol? Que é o que eu quero descobrir. Regrinha de 3 básica, eu vou ter 180 gramas. Desses compostos apresentados na questão, quem vai ter 180 gramas? Justamente a nossa queridinha glicose, o que nos leva à alternativa C, como alternativa correta, tá bom? Vamos para a próxima? Essa daqui é muito show, né, gente? Bem teórica, bem lindinha para vocês. Vamos lá, terceira questão. Com os resultados de um estudo sobre a variação da pressão máxima de vapor do líquido. Opa, que propriedade é essa? Vocês lembram? Falou em pressão máxima de vapor, a gente está trabalhando com tonoscopia. É o abaixamento da pressão de vapor, certo? Em função da variação da temperatura. Para água pura e uma solução aquosa de glicose de concentração de 1 mol por litro. Um estudante construiu o diagrama a seguir. Aí tem, né, a pressão máxima de vapor, a temperatura e temos duas curvas. Agora vamos analisar as alternativas. Pronto, olha aí. Tendo como base esse diagrama, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A curva 2 corresponde à água pura, gente? Será? Se a gente for olhar, a pressão máxima de vapor, que é o que nós temos que analisar aí, da curva 1 e da curva 2. Vamos lá analisar. Olha aqui. A pressão máxima de vapor da curva 1 é maior. E aqui a gente sabe que quando se trata de pressão de vapor, pressão máxima de vapor, a água, né? Quando tá só o solvente ali, que é esse caso que nós temos aí, o que é que vai acontecer? Existe uma maior facilidade dessas moléculas conseguirem passar para o estado de vapor. Por quê? Vocês lembram da nossa aula? Que não existe ali partículas de soluto interagindo com ela. Ou seja, facilita. Ela tem o quê? Uma pressão máxima de vapor mais elevada. Então, quanto na alternativa A, ele diz, a curva 2 corresponde à água pura?
não, porque a pressão máxima de vapor lá na minha curva 2, ela é menor do que na curva 1, certo? Então, subtende-se que o quê? Que a curva 2, ela é a solução aquosa de quem? De glicose. Porque ali vai haver uma interação do solvente com o soluto, o que dificulta a passagem dessas moléculas para o estado de vapor, ok? Então, a alternativa A é falsa. Continuando. B. A temperatura de ebulição do líquido, representado pela curva 1, é maior que a do líquido representado pela curva 2. E aí, gente, o que é que vocês acham? Se eu tenho uma pressão de vapor, a gente sabe que tudo acontece ao mesmo tempo, é instantâneo, elas estão juntinhas. Se a pressão de vapor é baixa, vocês acham que vocês vão ter uma elevada temperatura de ebulição? Aquele exemplozinho básico que eu sempre falo para vocês, coloca a água sozinha para ferver e coloca água e sal. Nós sabemos que quando existe essa interação soluto-solvente, vai haver uma temperatura de ebulição mais elevada. Então, não tem como a questão da curva 1, né, ter uma temperatura de ebulição maior. Ela vai ter uma temperatura de ebulição menor, porque ali não tem interação de soluto com solvente, tá só a água pura, ok? Então, a B é falsa também. C. Se uma solução aquosa de concentração de 0,1 mol por litro de cloreto de potássio também fosse avaliada e representada no mesmo diagrama por uma curva 3, essa curva estaria à esquerda da curva 2? O que é que vocês acham, gente? Cefre, como é que eu analiso isso? Aqui entra, pessoal, uma coisa muito importante. De nós sabermos que o cloreto de potássio em água, ele vai acontecer o quê? Uma dissociação. Aquela equação que nós montamos na primeira questão, a gente montou uma equação de dissociação, né? Ali você tem seus cátions, seu cátion e seu ânion. E aquilo, eles vão ter uma concentração, né? E aí, pessoal, quando você coloca para analisar a concentração que vai dar, porque tem a concentração inicial e a concentração final. A concentração ali dos seus reagentes, que ele está dizendo, que é do cloreto de potássio, é 0,1 mol por litro. Mas quando eu vou lá para os meus produtos, eu tenho 1 mol de potássio e tenho 1 mol de cloro. E quando eu somo, vai me dar o quê? 0,2 mol por litro. E aí, pessoal, ele quer saber a posição, se essa curva estaria à esquerda ou se ela estaria o quê? À direita. E ela é falsa, né? Ela não estaria à esquerda da curva 2. De jeito nenhum. C é falsa também, certo? Então, essa alternativa, era importante ter essa análise. Vocês têm que analisar a concentração final do composto quando se trata do composto iônico, tá bom? Quando a gente estiver avaliando isso. D. Considerando, além da água pura e da solução de glicose, olha aí, uma solução aquosa de concentração de 0,1 mol por litro de cloreto de potássio. Nos respectivos pontos de ebulição, as pressões máximas de vapor de 3 líquidos teriam o mesmo valor sob pressão de 1 atm. E aí, pessoal? Vamos raciocinar um pouquinho nessa questão? Vamos lá? Continuando, né, pessoal? Dei uma pausazinha aqui para beber água. E aí, pessoal, o que é que nós temos? Que, olha aqui, deixa eu ver, deixa eu ter certeza se tá gravando. Tá. Então, continuando aqui, tava na D. Considerando além da água pura, aqui a gente tava falando justamente da pressão máxima de vapor desses líquidos, né? E essa é justamente nossa alternativa correta. Porque o que acontece nesse ponto de ebulição? Quando é que acontece a ebulição? Quando a pressão máxima de vapor, né, se iguala à pressão externa, que é justamente de 1 atm. Então, isso aqui está super correto. As pressões máximas de vapor de 3 líquidos teriam o mesmo valor sob pressão de 1 atm. E a E, para concluirmos, já sabemos que ela é falsa, né? Ela diz o seguinte: considerando além da água pura e da solução de glicose, uma solução aquosa de concentração de 0,1 mol por litro de KCl, a ordem crescente dos pontos de ebulição seria a solução de cloreto de potássio, solução de glicose, solução de água pura. Crescendo, né, gente? Do menor para o maior. Nós sabemos que não estaria nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Eu espero que esteja gravando, não vi com certeza. Quarta questão. Aqui, pessoal, ela é cheia de dados, é uma questão que vocês precisam ter um pouquinho de paciência para fazer.
100 mg de nitrato de cálcio foram dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água a temperatura de 50 graus Celsius. Temos 3 dados, temos massa, temos volumes e já temos uma temperatura, que até está colocada aqui embaixo, né, dados. 100 mg, passei já para grama, que dá 100 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. 50 centímetros cúbicos, já passei para litro, e a temperatura passei para Kelvin. Então, assinale a alternativa correta, a qual traz a pressão a ser aplicada para impedir a osmose. Show de bola! Aquela formulazinha que nós já utilizamos, aquele das massas e da constante também. Então, vamos lá. Primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Calcular a massa molar do nitrato de cálcio. Novamente, a questão não lhe deu a fórmula do composto, ele dá a nomenclatura. Então, quem não sabe montar esses compostos nem sai dessa questão, gente. Porque vocês precisam aprender isso. Vocês precisam saber montar esses compostos. Continuando. Vamos descobrir aí, pessoal, olha, esse número de mols, né, que é a massa sobre a massa molar. Então, eu tenho a massa. Quanto é que é a massa? 100 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Dividido, que eu só coloquei o símbolo da divisão, tá bom? Tirei da fração. Por 164 gramas, que é justamente a minha massa molar. Isso vai me dar o quê? 0,61 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Beleza, descobri a quantidade de mol. O que é que eu faço agora? Segundo passo. Olha aí, molaridade é igual ao número de mols vezes o volume. Eu tenho volume? Tenho. Eu tenho o número de mols? Tenho. Vou descobrir a molaridade tranquilamente. Olha aí. Molaridade é igual a 0,61 vezes 10 elevado a menos 3 mol, dividido por 50 vezes 10 menos 3 litros. Que vai nos dar essa molaridade. 1,22 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Certo? O E menos 2, deixa eu só olhar aqui, gente, porque eu acabo copiando esses 10 elevado a menos 3, porque pensa no negócio que dá trabalho para fazer esse slide. Eu resolvo as questões e depois passo para cá. É menos 2, tá bom? Quando vocês estiverem fazendo, consertem bem aí que é o menos 2. Vamos pro próximo passo. Olha aí, fator de correção de Van Hoft, né? Trabalhando com compostos iônicos. Então, sempre vai entrar essa parte dos compostos iônicos, o fator de correção de Van Hoft. Montei a equaçãozinha de dissociação. Lembrando que é muito importante o balanceamento das equações. As coisas não somem. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, se você tem 2 mols de cálcio, aqui tem que ter 2 mols de cálcio. Tem 2 mols de nitrato, ali tem que ter 2 mols de nitrato. É muito importante isso. E aí, pessoal, a gente faz aquela velha cálculozinha que a gente fez na primeira questão. Pega a quantidade final e divide pela quantidade inicial. Eu tenho ali 3, né? 1 mol do cálcio, mais 2 mols do íon nitrato, divido por 1, que é o 1 mol lá dos reagentes, que isso vai dar 3. E o quarto passo e último, que é justamente para descobrir a pressão que ele pede, né? Então, tem lá que a minha pressão osmótica é igual à molaridade, que eu descobri, a constante que ele me deu, vezes a temperatura que ele me deu, e o fator de correção de Van Hoft, que eu já tinha. Fazendo tudo, vamos encontrar esse valor que nos dá a alternativa D. Gente, tô correndo pra não ficar um vídeo tão cansativo. Minha garganta tá seca. Continuando, vamos lá. 3 soluções aquosas de nitrato de sódio, nitrato de alumínio e glicose, com concentração de 0,5 mol por litro, foram aquecidas em 3 becquerels. Essa questão é bem legalzinha, gente. Quem não souber montar as equações não faz nada aqui. Foram aquecidas em 3 becquerels sobre as mesmas condições ambientes até a ebulição. As temperaturas das 3 soluções foram monitoradas com 3 termômetros devidamente calibrados. Aí tem aí os 3 representações. A solução que a 25 graus Celsius apresenta maior pressão de vapor, ou seja, a que está, né, fluindo aí com maior facilidade, passando para o estado de vapor. E a solução que apresenta maior temperatura de ebulição, são respectivamente. Como é que eu resolvo isso daqui? Você tem um composto molecular, que é a glicose, e você tem 2 compostos iônicos, que é o nitrato de sódio e o nitrato de alumínio. Todos apresentam a mesma concentração, 0,5 mol por litro. Como é que você consegue identificar? Aqui, pessoal, a gente monta as equaçãozinhas, né? Aqui a questão foi muito tranquila. Deu para vocês a fórmula, né? E agora vocês vão ter que trabalhar na dissociação das equações. Então, a primeira equação que eu coloquei para nós dissociarmos foi a do nitrato de sódio. Retirem bem aqui esse 2, tá bom? Retirem bem aqui esse 2. Quando vocês forem olhar, que já tá tarde, gente. É 1h da manhã eu fazendo esse vídeo.
E aqui vocês vão ter a dissociação desse composto, né, de nitrato. Aí você tem um mol de nitrato de sódio, produzindo um mol do íon cátion Na+, e um mol do íon nitrato, certo? Sendo que a concentração que vocês vão ter aqui, ó, desculpa, nesse primeiro é 0,5 mol por litro, né? Passando para o outro lado, você tem 0,5 mol por litro e 0,5 mol por litro, porque nós estamos trabalhando que proporção? De 1 mol para 1 mol para 1 mol, certo? Isso aqui a gente já viu na parte daquelas equações que nós estávamos trabalhando, que eu até gravei um slide para vocês. E aí, pessoal, você tem o número de partículas do soluto por litro, que é justamente pegar o seu final lá, né, o seu final dos seus reagentes, e somar. Então, você tinha 0,5 mais 0,5 e deu o valor de 1 mol por litro. Isso é a concentração do nitrato de sódio. Continuando, tem aí quem, ó? Nitrato de alumínio, gente. Olha esse nitrato de alumínio. Fiz a dissociação dele bem bonitinho. 1 mol de Al3+, e 3 mols de íon nitrato. Show de bola. Qual é a concentração do alumínio, do nitrato? 0,5 mol, porque todos possuem a mesma concentração. Porém, quando eu coloco na água, né, que ali tem água, uma dissociação, meio aquoso, o que vai acontecer? Eu tenho 1 mol do alumínio, então eu tenho 0,5. Porém, lá no nitrato eu tenho 3 mols, então vai ser 3 mols vezes o 0,5, certo? E isso vai me dar um total de quê? Olha aí, gente. 2 mol por litro. Ou seja, você tinha 1 mol por litro no nitrato, agora você já tem 2 mol por litro no nitrato de alumínio. A concentração está aumentando, gente. E na glicose, nós sabemos que ela não acontece dissociação, é um composto molecular. Então, dessa forma, o que é que vai acontecer? 0,5 mol nos reagentes e 0,5 mol nos produtos. Então, analisando aqui, nós sabemos que o efeito coligativo, né, as propriedades coligativas, tem muito a ver com a questão da concentração, da quantidade de partículas que tem ali em questão, no meu solvente, né? Quanto mais sal eu colocar em um recipiente, maior será a minha temperatura de ebulição, gente. Não é verdade? E aí, qual seria a alternativa correta? Ele quer primeiro o que tem a maior pressão de vapor, ou seja, o que tem a maior facilidade de evaporar. Consequentemente, é o que tem a menor concentração. Quanto menos concentrado for, mais facilmente as moléculas vão evaporar, vão passar para esse estado de vapor, né? Então, era a glicose. Ficamos entre a A e a B. Quando ele diz aqui apresenta maior temperatura de ebulição, quanto maior for a concentração, maior será a temperatura de ebulição. Então, vai ser que composto? O nitrato de alumínio, o que nos leva à alternativa A. Ok. Deixa eu me tirar daqui. Pronto. Vamos para a próxima. Última questão. Tô aqui com a garganta seca. Espero que vocês aproveitem, gente. A gente se vira do jeito que pode. A sexta questão é muito parecida com aquela outra, certo? É só vocês montarem as equações e analisar o que é que as questões pedem, tá certo? Então, eu montei as equações de dissociação para cada um. Olha aqui, ó. Cada um eu fui montando. Todos os compostos eu montei as equações de dissociação, seguindo a mesma linha de raciocínio da questão anterior. E aí você vai analisar. O ponto de congelação da solução 4 é o mais alto de todas as soluções dadas. Qual é a solução 4? A nitrato de prata. Nitrato de prata tem que concentração? 1 mol por litro. Isso é verdadeiro ou é falso? Como é que eu vou saber, Cefra? Olhando a concentração das substâncias, certo? Continuando, vamos lá. B, o ponto de ebulição da solução 1, porque a solução 1, a glicose, é o mais alto de todas as soluções dadas. Será? A concentração dela é a maior que nós temos aí? C, a pressão de vapor da solução 2 é a mais alta que a pressão de vapor da solução 1. E aí, Cefra, o que é que eu faço? Sempre analisando a questão da concentração dessas substâncias, pessoal. A gente vai ter que olhar para esse finalzinho aqui, tá bom? D, a solução 3 tem ponto de ebulição mais alto do que o ponto de ebulição da solução 4. E aí, será? Como é que vocês vão analisar isso? Sempre analisando essas concentrações que foram encontradas. E a pressão osmótica da solução 4 é mais alta de todas as soluções dadas. Se a gente for analisar, a que tem a maior concentração é justamente a
última, né? Que é a solução do nitrato de prata. Vocês sempre vão ter que analisar isso, pessoal. Essa concentração, isso é muito importante, né? Quanto mais concentrada for, de forma mais efetiva, você vai ver o efeito da propriedade coligativa ali, né? O efeito coligativo acontecendo. Então, essa alternativa era a alternativa correta. Então, gente, eu acho que ficou um vídeo muito longo, mas foi o horário que eu encontrei para fazer. E vamos ver se vocês ainda têm dúvidas. Se tiver alguma dúvida, fale comigo. Beijos.